Olá, Carolina, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais um complemento de aula de processos estocásticos. Neste complemento nós vamos ver matrizes, né? Não vamos ver a fundo matrizes, vamos apenas ter uma ideia do que são matrizes e trabalhar em cima de alguns detalhes que são importantes para a nossa disciplina. Então vamos começar por uma coisa bem simples, ok? Olha lá, x mais 10 igual a 12. Né? Se eu perguntar qual é o valor de x, como eu faço? Transfiro o 10 para o outro lado com a operação contrária ou subtraio o 10 dos dois lados, como gostam os matemáticos. Né? Então, olha lá, x é 12 menos 10. X é igual a 2. Isso está certo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho x igual a 2, o que é uma matriz 1 por 1, com uma linha e uma coluna. Bastante simples, matriz 1 por 1. Muito bem. Vamos avançar a complexidade aqui. Então, olha lá, x mais y mais 10 igual a 14. Muito bem. E x menos y mais 10 igual a 10. Muito bem. Aqui eu tenho duas incógnitas, né, x e y, e tenho duas equações diferentes entre si. Isso permite que eu calcule os valores, portanto. Se eu pegar aqui a segunda equação, olha lá, x menos y, pego o 10 que está aqui somando e passo para o outro lado subtraindo, ou subtraio 10 dos dois lados. Vou cancelar esse 10 daqui e vai aparecer um menos 10 aqui. Vou ficar com x menos y igual a 10 menos 10, que é igual a 0. Então, o que isso me diz? Que x é igual a y. Né? Fazendo o quê? Bom, se x menos y é igual a 0, este número é igual a este número. Ou, né, subtraio mais y de ambos os lados. Subtraio y de ambos os lados. Né? Então, o que eu tenho? Cancelo y daqui e vai aparecer um y aqui. Né? Somo y dos dois lados, para ser mais exato. Muito bem. Né? E pego a outra equação, substituo o y por x, porque eu sei que x é igual a y. Então, x mais 10, né? O y aqui está substituído por x, igual a 14. Passo o 10 para cá subtraindo, eu tenho que 2 vezes x mais x, é igual a 4. Bom, x é igual a 2, que é igual a y. Isso está certo, muito bem. E eu tenho aqui o quê? A montagem das minhas equações, né? Faço aqui um trabalho para reduzir, tirar o 10 daqui e fazer que x mais y seja igual a 4 e que x menos y seja igual a 0. Monto isso num sisteminha mais simplificado, né? X mais y 4, x menos y 0, lembrando que x é igual a y, x e y valem 2. Tenho uma matriz com duas linhas e duas colunas. Matriz 2 por 2. Muito bem. Até agora, fácil. Agora imagine que eu tenho o seguinte, senhores. X mais y mais z mais 10 igual a 18. X menos y mais z mais 10 igual a 14. E x menos y menos z mais 10 igual a 6. Muito bem, aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa. Teria que fazer uma série de substituições, uma série de ajustes. Né? Lembrando que se eu pegar o 10 que está aqui e subtrair do lado de cá, né? Ou subtrair 10 dos dois lados, eu vou conseguir que x mais y mais z é igual a 8. Se eu fizer a mesma coisa aqui, vou conseguir que x menos y mais z é igual a 4. Né? 14 menos 10. E x menos y menos z, vou conseguir que o resultado dê menos 4. 6 menos 10, menos 4. Muito bem. Tenho aqui uma matriz 3 por 3. Aqui já reduzida, já resumida. Né? Já tirei o 10 de um lado e já fiz as contas do outro. Muito bem, maravilha. Tá? Como é que eu resolvo isso? Tá? Transformo isso numa matriz, porque aqui os índices são únicos, né? Podem ser positivos ou negativos, mas é sempre 1. Então, olha lá, x positivo, 1. Y positivo, 1. Z positivo, 1. X positivo, 1. Y negativo, menos 1. Z positivo, 1. X positivo, 1. Y negativo, menos 1. E Z negativo,
menos 1. E aqui eu tenho uma matriz 3 por 3 e tenho uma matriz respostas. Né? A matriz resposta é o quê? 8, 4 e menos 4. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Como eu acho o valor de x, y e z? Existem vários métodos, nós não vamos nos aprofundar neles. Posso fazer eliminação, método de Gauss-Jordan, regra de Cramer ou método da substituição. A regra de Cramer é a do determinante, né? Gauss-Jordan é aquela onde eu fico trabalhando as equações até conseguir cancelar alguns elementos aqui. Tá? A substituição também faço substituições e a eliminação fico somando equações, né, para eliminar elementos e conseguir determinar alguns deles. Muito bem, fazendo qualquer um desses métodos eu chego aqui a x, y e z que valem 2, 2 e 4. Muito bem, ou seja, se eu substituir x por 2, y por 2 e z por 4, aquelas minhas equações se tornam verdadeiras, aquelas igualdades são reais. Muito bem, e agora, senhores? Olha lá, eu tenho 4 equações e apareceu o W aqui, 4 incógnitas. Né? Monto uma matriz 4 por 4 com a sua matriz resposta. Né? Se eu quiser achar x, y, z e w, aí as coisas ficam mais complicadas. Os métodos mais usados e que podem nos dar alguma resposta, Gauss-Jordan ou regra de Cramer. Aplicando essas regras, chego ao meu resultado. Muito bem, maravilha. Assim como eu posso ter uma matriz 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7 e cada vez mais complicado aqui. Agora imagine um processo onde cada variável x, y, z, por aí vai, pode sofrer uma mudança de acordo com a variação de parâmetros do processo. Parâmetro alfa, beta, gama, delta, eta e por aí vai. No tempo, primeira tomada de tempo, segunda tomada de tempo, terceira tomada de tempo, quarta tomada de tempo, ou seja, em cada tempo desse aqui, estes elementos do processo me atuam sobre estas variáveis. Volto para cá. Muito bem. Olha lá. Tenho agora aqui o meu processo. Tá? Tenho a minha variável x, a minha variável y, a minha variável z e a minha variável w. E tenho o que? Os meus índices de processo, alfa, beta, gama, delta. Tudo isso em n tomadas de tempo. Agora, imagine equacionar, colocar tudo isso aí junto. Provavelmente eu vou ter que fazer uma multiplicação de matrizes, né, em cada tempo desse aqui. E isso se torna cada vez mais complexo. O importante para nós aqui é entendermos um pouco sobre multiplicação de matrizes. E vamos parar por aí. Então, olha lá. O processo tem as variáveis, né, e os parâmetros de processo. Estão aqui as variáveis, né, multiplico pelos parâmetros de processo. Muito bem. E consigo lá as minhas respostas, tá, que são usadas no processo da maneira mais variável. Nosso foco aqui não é ir a fundo, é apenas entender onde as matrizes são utilizadas. Muito bem. Mas como multiplicar matrizes? O produto de uma matriz por outra não é determinado por meio do produto dos seus respectivos elementos, ou seja, não é que eu vou pegar x1 e multiplicar por alfa 1 e conseguir lá a minha resposta R1. Não. Olha lá. O produto das matrizes A, Azinho e J, que tem M linhas por P colunas, e B e J, que tem P linhas por N colunas, é a matriz C, que tem o elemento C e J com M linhas por N colunas. Cada elemento C é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes à iésima linha, ou linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, de A pelos elementos da jotésima coluna de B, ou coluna 1, 2, 3 e 4. Bom, isso aqui está meio confuso, vamos
ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. Olha lá. Da definição, temos que a matriz A vezes B, tenho duas matrizes sendo multiplicadas, só existe se o número de colunas A for igual ao número de linhas B. Isso aqui é importante, né? Então, olha lá. Só existe se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, olha aqui, ó. Eu tenho P e P, tem que ser igual. Se isso for diferente, não acontece a multiplicação, não é possível. Tá? A matriz produto terá número de linhas de A, o N aqui, ó. Então, ó, a matriz, que é a resposta, a matriz de multiplicação, o N, que é o número de linhas de A, é o número de linhas da matriz resposta. E o número de colunas de B, ou seja, o número N de colunas da B é o número N de colunas da matriz multiplicação, da matriz resultante da multiplicação das duas. Tá? Então, olha lá, se eu tenho A, que é uma matriz 3 por 2, e B, que é uma matriz 2 por 5, olha, 2 e 2, ok, tudo bem, é possível fazer. E a resposta A vezes B vai ser o quê? 3 linhas e 5 colunas. Tá? 3 por 5, maravilha. E se A for 4 para 1 e B for 2 por 3, olha aqui, 1, 3. Não existe esse produto, não dá para multiplicar essas matrizes. Tá? Então, quando isso acontece, se cria eventualmente uma coluna fantasma, né, apenas para se complementar o processo. Não vamos entrar nesse detalhe. Tá? E olha lá, se A for 4 por 2 e B for 2 por 1, notem, 2 na coluna em A, 2 na linha em B, é possível a multiplicação e a matriz resposta, a matriz multiplicação, vai ter o quê? 4 por 1. 4 linhas, como a matriz A, e uma coluna, como a matriz B. Muito bem. Isso é importante por quê? Porque nós vamos usar na nossa disciplina este conceito de multiplicação de matrizes, e apenas esse. Né? Então, olha lá. Cada elemento, como nós já vimos, né, da matriz CJI, é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes da iésima linha de A pelos elementos da jotésima linha de B, ou seja, linha vezes coluna. Então, para ter uma ideia, né, vamos multiplicar aqui A. A é uma matriz 2 por 2, onde os elementos são 1, 2, 3 e 4. Muito bem. E B. B também é uma matriz 2 por 2, onde os elementos são menos 1, 3, 4 e 2. Notem que 2 por 2, 2 por 2. Então, o número de colunas aqui é igual ao número de linhas aqui. Maravilha, beleza. Vai dar uma resposta o quê? 2 por 2. Tá? Então, olha lá. Para entender como se obtém o elemento C, I, J, ou seja, o C11, C12, C21 e C22, como é que eu faço? Olha lá. Primeira coluna pela primeira linha. Isso aqui vai me dar o C11, o elemento da matriz resposta, da matriz C, linha 1, coluna 1. Como? Olha aqui, ó, eu multiplico a linha pela coluna e somo. Então, olha lá. 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 4. Mais 2 vezes 4. Tá? Então, primeiro multiplica com o primeiro e soma com o segundo multiplicado com o segundo. Olha lá. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 3. Está aqui, ó. 1 vezes 3. Mais 2 vezes 2. Está aqui. 2 vezes 2. Segunda linha, primeira coluna. Aqui, segunda linha, primeira coluna. 3 vezes menos 1. Está aqui, ó. 3 vezes menos 1. 4 vezes 4. Está aqui. 4 vezes 4. Tá? Segunda linha, segunda coluna. Olha lá. Segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 3, está aqui, ó, 3 vezes 3, 4 vezes 2, está aqui, 4 vezes 2. Resolvo essas somas e multiplicações aqui, né? Lembrando que a regra, primeiro multiplica, depois soma, né? Isso é coisa lá do ciclo básico, né? E temos uma resposta 7, 7, 13 e 17. Né? Então, aqui, ó, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Né? 3 mais 4, 7. Né?
4 vezes 4, 16. Menos 3, 13. 3 vezes 3, 9. Mais 8, 17. Muito bem, perfeito. Como é que nós vamos aplicar isso na nossa disciplina? A nossa disciplina vai ter uma matriz de probabilidades e uma matriz de eventos, uma matriz de situações futuras. E eu tenho que multiplicar as duas. Vamos fazer agora a multiplicação do contrário, não A vezes B, sim B vezes A. Ó, né? Então eu estou invertendo aqui a ordem da multiplicação. Tá? Agora observe o que aconteceria se fosse feito o contrário, ou seja, multiplicar B por A. Então olha lá, aqui está a matriz B está na frente, ó, B, e aqui está a matriz A. Né? Então, linha por coluna, ok? Então, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1, 3 vezes 3, mais 3 vezes 3. Tá? 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Está aqui. Agora, primeira linha pela segunda coluna. Olha aqui, ó. Menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 2, 3 vezes 4, 3 vezes 4. Resposta 10. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. Segunda linha, primeira coluna. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 3. 4 vezes 1, 4, 2 vezes 3, 6. Resposta 10. Segunda linha, segunda coluna. Olha lá. 4 vezes 2, 4 vezes 2. E 2 vezes 4, 2 vezes 4. Aqui dá 8, aqui dá 8, 8 mais 8, 16. Importante, olha lá. Portanto, A vezes B é diferente de B vezes A. Ou seja, para a multiplicação de matrizes não vale a propriedade comutativa. Aqui a ordem dos valores altera o produto, sim senhor. Em matrizes não dá para inverter. Ok? Muito bem. Aqui, dois exemplos para a gente multiplicar essas matrizes aqui para ter uma ideia do que acontece. Então, olha lá. Se eu multiplicar A por B, A é uma matriz 3 por 2 e B é uma matriz 2 por 3. Tá? Então, eu vou ter como resposta uma matriz 3 por 3, né? E fazendo as contas com esses valores aqui. Não vou detalhar as contas. Se eu fizer o contrário, se eu fizer B vezes A me dá uma matriz 2 por 2 de resposta. Então é possível fazer a multiplicação e fazendo aqui a multiplicação chegamos a esse valor. Notem que, como eu tenho aqui 3 linhas, eu vou ter 3 somas dentro do pacote de multiplicação de cada elemento. Então, aí eu tenho o número de somas e o número de linhas e colunas dependendo das matrizes, desde que seja possível fazer a multiplicação. Muito bem. Um exemplo, senhores, eu tenho lá uma probabilidade ou uma situação qualquer onde eu tenho uma distribuição de 0,3, 0,2 e 0,5, né, ou 30%, 20%, 50%, e eu tenho essa matriz atual. Quero saber o que vai acontecer no futuro. Faço a multiplicação, chego a esses valores. Vamos ver isso com um pouquinho mais de calma, ok? Olha lá, nada melhor do que um sistema colorido para se enxergar melhor. Então eu tenho uma matriz de uma linha 3 colunas, 1 por 3, e uma matriz de 3 linhas por 3 colunas, 3 por 3. Então olha lá, 0,3 vezes 0,8, está aqui, 0,3 vezes 0,8, mais 0,2 vezes 0,1, está aqui, 0,2 mais 0, vezes 0,1, mais 0,5 vezes 0,0, está aqui, 0,5 vezes 0,0. Esse aqui vai ser o meu elemento da primeira linha, o C1. Isso aqui vai dar 0,26. Muito bem. E a segunda coluna? Tá? Aqui tem a primeira coluna. Tá? Linha, coluna. Primeira coluna. Segunda coluna, olha lá. 0,3 vezes 0,1. Tá aqui, 0,3, 0,1. Mais 0,2 vezes 0,7. Tá aqui, 0,2 vezes 0,7. Mais 0,5 vezes 0,1. Tá aqui, 0,5 vezes 0,1. Fazendo esta conta, 0,22.
Tá? E o terceiro elemento, esse 0,52 aqui, 0,3 vezes 0,1, está aqui, 0,3 vezes 0,1, 0,2 vezes 0,2, está aqui, 0,2 vezes 0,2, e 0,5 vezes 0,9, está aqui, 0,5 vezes 0,9. Fazendo as multiplicações e somando, 0,52. E aí existe uma coisa muito interessante, né? Como isso aqui é uma probabilidade, olha lá, como é que eu sei se está certo? 0,26 mais 0,22, 0,48. 0,48 mais 0,52, 1,00. Ou seja, está certo porque a probabilidade total tem que sempre dar 100%. Então eu tenho aqui probabilidades do que vai acontecer com os meus eventos no futuro e a minha probabilidade atual, por exemplo. Eu consigo a probabilidade futura dos meus eventos. É apenas isso que temos que saber de matrizes para nossa disciplina. Tá? Apenas essa resolução aqui. Apresentei uma série de detalhes de matrizes aí só para vocês terem uma ideia de como as coisas andam. Olha lá, exemplo. Uma empresa de embalagens atua em 4 ramos de produtos com distribuição de quantidades como abaixo. Ela vende 40% da sua produção para alimentos, é o fator A, 30% para remédios, é o fator B, 20% para cosméticos, é o fator C, e 10% para autopeças. Tá? Ela sabe que, nos próximos 8 anos, a empresa acredita que haverá uma migração como apresentada no quadro abaixo. Ou seja, de A para A, 70%. Ou seja, do que ela produz para alimentos, 70% vai continuar sendo produzido para alimentos. Então, de A para A, 70%. De A para B, ou seja, o que ela produz em embalagens para alimento deve migrar remédios, 0,1, 10%. De A para C, ou seja, o que ela produz de alimentos deve migrar para cosméticos, 20%. E do que ela produz de embalagens para alimentos, nada vai migrar para autopeças. 0. A mesma coisa acontece com B. Quanto eu vou migrar de remédio para alimento em embalagens? Nada. Quanto eu vou migrar de remédio para remédio em embalagens? 80%. Quanto eu vou migrar de remédio para cosméticos? 10%. Quanto eu devo migrar de remédios para autopeças em embalagens? 10%. Né? E da parte de cosméticos? 10% deve ser migrado para alimentos, 10% deve ser migrado para remédio. Para cosméticos ficam 75% e 5% vão para autopeças. E de autopeças? Bom, autopeças não vai migrar em embalagens, nada de recurso para alimentos, nada para remédios, 20% deve ir para cosméticos e 80% continuar com autopeças. Tá? Então eu tenho aqui como vai ficar o meu futuro e tenho aqui como está a minha atualidade. Eu quero saber quanto das minhas embalagens eu vou aplicar em cada ramo no futuro. Pego lá os 40%, 30%, 20%, 10%, multiplico pela matriz de migração, faço as contas, né, e descubro que 0,3, 0,3, 0,28 e 0,12. Ou seja, daqui a 8 anos a participação estimada será de 30% da minha produção vai para alimentos, 30% da minha produção vai para remédios, 28% da minha produção vai para cosméticos e 12% vai para autopeças. Tá? Então, remédios vai ficar igual, alimentos vai cair de 40% para 30%, cosméticos eu vou subir de 20% para 28% e autopeças eu vou subir de 10% para 12% das embalagens que eu produzo. Tá? Senhores, como operar com matrizes? Bom, existem vários softwares que operam com matrizes. Tá? Eu tenho 3 exemplos aqui mais comuns. Tá? O conhecidíssimo Excel da Microsoft, né? Dá para trabalhar com matrizes com ele, numa boa, sem problema. O MATLAB, o Matrix Laboratório, nasceu para isso aí. Tá? É um pouco mais complicado, tem que estudar os comandos, mas trabalha muito bem com matrizes, porém é pago. Né? E um elemento que tem muitas funções do MATLAB, muitas mesmo, e é gratuito,
o Octave, ou Octave, como que tá? Octave, ou Octave, opera na mesma da mesma maneira que o MATLAB, com a mesma sintaxe. O comando do Octave e do MATLAB são iguais, tá? Qual que é a diferença? O Octave tem acho que 4 ou 5 módulos que são pagos. O MATLAB tem 20 módulos que são pagos. Então no MATLAB você consegue, sem ser pago, baixar ele e fazer uma ou duas coisas. No Octave você consegue fazer muita coisa com ele, tá? Sem necessidade de pagamento. Ok? Microsoft Excel faz parte do pacote Office, né, lá da Microsoft, também é pago. Lógico que se você comparar o preço entre o MATLAB e o Excel e você for trabalhar com matrizes simples, você vai comprar o pacote Office, tá? Porque o MATLAB é muito caro, né, comparado ao Excel. O Octave é uma opção gratuita. Tem tudo que o MATLAB tem? Tem. Tudo de graça? Não. Alguns módulos, 3, 4 módulos são pagos. Mas a grande maioria das informações dos pacotes que você precisa, normalmente onde você encontra de exemplos por aí, o Octave tem de graça. Okay? Então, softwares que operam com matrizes, cada um do seu jeito. Embora o MATLAB e o Octave usem a mesma sintaxe. O pacote de comandos do MATLAB você aplica no Octave e funciona do mesmo jeito. O Microsoft Excel tem a programação dele. Tá? Senhores, essa foi uma aula complementar da unidade 3, seção 1 de processos estocásticos. Para quê? Para a gente ver um pouquinho de matrizes, ver de onde veio e ter uma ideia de como trabalhar com ela. Ok? Senhores, nos vemos na aula. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.